Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. A imprensa já começando a projetar o confronto de quarta-feira, Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. O Flamengo, de fato, agora focando na Copa do Brasil. Crédito de vídeo da ESPN, o link na descrição. Se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like. Vamos lá para esse corte top. Depois de esportes, a gente mostra Flamengo como mandante e São Paulo como visitante nesta temporada. São Paulo sofreu muito fora de casa. O Flamengo com 29 jogos, 21 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O aproveitamento de 77% jogando em casa, 63 gols marcados e 17 sofridos. Já o São Paulo, com 30 jogos fora de casa, 8 vitórias apenas, 12 empates e 10 derrotas. O aproveitamento de 40%, 43 gols marcados, 44 gols sofridos. Vimos então o Flamengo e também o São Paulo poupando no Campeonato Brasileiro, pensando na Copa do Brasil. Agora, a vantagem do Flamengo é muito grande. A verdade é que a gente viu no Morumbi um São Paulo jogando bem, mas acabando perdendo por um resultado muito elástico. E por isso que eu respondo a pergunta da nossa tela com não, porque a pergunta era: fator campo faz diferença? Não, porque o Flamengo veio no Morumbi e construiu a vantagem que praticamente o dá a vaga, né? O Flamengo tem um encaminhamento de classificação pelo que fez fora de casa, né? Então agora é uma questão de administração. Há uma diferença grande do ponto de vista técnico entre as equipes. O São Paulo sobreviveu bem ao jogo, mesmo com essa diferença, mas esbarrou em azar, em Santos, em finalizações erradas. Santos, o goleiro, né? nem o time, nem as entidades. Está falando do goleiro, né? Do goleiro. O São Paulo poderia ter vencido o jogo, poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo, por exemplo, antes do Flamengo ter feito o seu primeiro gol, mas o jogo não é assim que a história foi contada. O São Paulo tem sobrevivido bem ao jogo, tem encarado bem os adversários mais fortes, o Flamengo e o Palmeiras. Sim. Mas não basta só fazer isso, né, no jogo de quarta-feira. São Paulo tem que tirar 2 gols de desvantagem contra, no papel e na prática, né, jogando o melhor time do país. Então isso não é fácil. Rogério falou ontem 5%, 10% de chance. Se me der, eu pego. Acho que é no máximo, mas enfim, o São Paulo é um grande time, o São Paulo tem um bom time, o jogo é jogado, mas a vantagem do Flamengo, na minha visão, ela é quase irreversível. Qual a porcentagem, na tua opinião? De classificação agora, 90-10. 90-10. André, coloca então já teus números de porcentagem de chance de classificação, mas eu queria que você falasse também sobre esse São Paulo que joga no Maracanã, que vai encontrar um Flamengo titular e um Flamengo que vem de um resultado ruim de Campeonato Brasileiro. Isso pesa também. Vai encontrar, porém, Marcela, um Flamengo comprometido com a Copa do Brasil, que é, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o compromisso do Flamengo claramente em relação à sua equipe mais capaz, seus jogadores mais valiosos, é com a Copa do Brasil. Então não haverá nenhum centímetro, eu creio, em relação ao que o Flamengo vai entregar a esse jogo, mesmo estando em vantagem por 2 gols, estando em casa. A torcida, evidentemente, vai criar um bonito ambiente no Maracanã, favorável ao Flamengo, é claro. Não acho que exista qualquer possibilidade do Flamengo, do ponto de vista do compromisso com esse jogo, não fazer o que é necessário para se classificar. E acho que a missão do São Paulo é quase que impossível mesmo, ainda que a gente esteja falando sobre um jogo que nos mostra o impossível com alguma frequência. Né? Mas acho que 2 gols de vantagem entre esses times, com o Flamengo jogando em casa, com o seu time principal, sem nenhum tipo de restrição e sem nenhum tipo de risco corrido nas partidas anteriores com relação a esses jogadores, não vejo como o Flamengo pode ficar fora dessa final da Copa do Brasil. Acho que o São Paulo tem que ir ao Maracanã, mas vai acreditando em pequenos percentuais e vai com essa mensagem na cabeça do Rogério também, né? Em relação ao uso de alguns jogadores. Qualquer lesão muscular significa quase que automaticamente que esse jogador que porventura se machuque esteja fora da final da Copa Sul-Americana. E em termos de compromisso, a gente falava agora há pouco em relação ao Flamengo, com o São Paulo não há a menor dúvida. O compromisso do São Paulo no ano de 2022 é ser campeão da Copa Sul-Americana. E aí alguns torcedores falaram, mas deixaram a gente sonhar, teve a semifinal da Copa Sul-Americana, mas era contra o Atlético Goianiense, inclusive um São Paulo muito diferente do que a gente vai ver entrando em campo contra o Flamengo, porque é claro que o Rogério Ceni sabe quais são os seus adversários. Em comum, a desvantagem matemática do São Paulo, 2 gols,
e a cor do rival, rubro-negro, né? O resto é completamente diferente, né? E o Rogério sabe disso. Eu concordo muito eu concordo com tudo que o Rogério falou sobre esse jogo. Inclusive, quando perguntaram se não dava para colocar um time mais forte contra o Corinthians, porque é desvantagem na Copa do Brasil. E eu concordo com o Rogério, assim, é o São Paulo Futebol Clube. E, embora nós aqui concordemos que é quase impossível o São Paulo reverter, ele, Rogério, como técnico do São Paulo, tem que colocar em campo no Maracanã o melhor time que ele tem. Não importa a desvantagem, não importa o jogo com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Ele tem que trabalhar como se fosse plenamente possível a classificação. O que vai acontecer a partir daí, não sabemos. O Corinthians passou por algo igual, né? Inclusive, 2 gols de desvantagem para o Atlético Goianiense, reverteu. Sim. 2 gols de desvantagem para o Flamengo, não reverteu. Mas no primeiro tempo do jogo da volta no Maracanã, pela Libertadores, o Corinthians começou bem o jogo. Poderia ter feito 1-0. O futebol, ele cansou de mostrar histórias improváveis acontecerem. Então o Rogério tem que trabalhar em cima disso. E ele sabe racionalmente que é quase impossível, mas ele tem que trabalhar como se fosse plenamente possível. E a partir daí, o jogo vai contar. E é um Rogério também que não conseguiu colocar o seu time titular no fim de semana também por conta do jogo da quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Então, já que ele não conseguiu colocar um time titular contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, que coloque contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Tem aquela história, né? Não foi uma escolha, foi o que eu tinha que fazer, foi o que deu para fazer e é isso que o Rogério Ceni vai fazer na quarta-feira. Agora, eu vejo também ao mesmo tempo assim, uma reação de alguns torcedores do Flamengo meio desproporcionais, né? O time está na final da Libertadores e os caras estão arrancando os cabelos, né? Tirando as calças pela cabeça. Gente, o Flamengo chegou a 3 finais, essa quarta, em toda a sua história na Libertadores. 3, essa é a quarta final, é a terceira em 4 anos. Não dá para o cara reclamar. Claro, houve aí problemas, houve escolhas equivocadas, turbulência, mau começo de campeonato, mas está na final da Libertadores e está muito próximo da final da Copa do Brasil, numa campanha muito bacana, porque perdeu para o Atlético, conseguiu virar o jogo no Rio de Janeiro, eliminou o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, venceu o São Paulo fora de casa por 3-1, não fez um grande jogo, venceu por 3-1, até quando foi dominado pelo adversário, venceu, e tem a chance de confirmar mais uma final na próxima quarta-feira, que será, se acontecer, contra Corinthians ou Fluminense. Quer dizer, pode ser um Fla-Flu decisivo ou um Flamengo-Corinthians, de uma forma ou de outra, uma grande final, né? Um rival carioca ou os 2 times das maiores torcidas do país se enfrentando numa decisão. Já se enfrentaram na Copa Libertadores nessa temporada. Então, não é ruim, pelo contrário. Eu acho que é uma temporada boa. No ano passado, para usar como paralelo o próprio Palmeiras, na 26ª rodada, o Flamengo estava 9 pontos atrás do Atlético Mineiro, que era o líder, e o Palmeiras estava 16. 16 pontos. Já tinha sido eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, tinha perdido o título paulista para o São Paulo e a Recopa Sul-Americana para o Defesa e Justiça. E para o próprio Flamengo perdeu a Supercopa. Mas o Palmeiras continuou voltado para aquilo que era a sua grande oportunidade, única, né, e muito grande, que era a Libertadores, e conquistou. Eu acho que o Flamengo tem que pensar em quê? Em preparar seu time para que fisicamente cheguem todos bem nas 2 finais, uma possível, a outra já certa. Até lembrando que no ano passado, na final em Montevidéu, o Felipe Luiz saiu no primeiro tempo. Não tinha condições de começar, nem deveria ter começado o jogo. Foi tudo feito de forma equivocada naquele período com o comando do Renato Gaúcho. Então agora, acho que mais do que nunca, o Dorival tem que realmente priorizar as Copas, tentar fazer ali o que for possível no Brasileiro. A chance de tentar se aproximar, ela passou. E as pessoas não estão olhando para o que vai acontecer na reta final do campeonato. Tem uma sequência de jogos pesada. E se o Flamengo passar pelo São Paulo na quarta-feira, ele faz dia 12 ainda, que é uma quarta-feira, a primeira partida decisiva da Copa do Brasil, dia 19 o último jogo, 10 dias depois tem a final da Libertadores, tem jogo encavalado com o Corinthians que deve ser adiado, jogo com o Santos que talvez tenha que ser também antecipado ou adiado por conta da viagem para Guayaquil. Então, assim, é muita coisa. E uma final de Copa do Brasil, 2 jogos, se o Flamengo disputar 12 e 19, não são jogos normais. Contra o Fluminense ou contra o Corinthians, não importa. São jogos de você tem que deixar tudo em campo. Não vai ganhar um título, uma final, contra qualquer um dos 2 adversários possíveis, caso, sempre fazendo a ressalva, o Flamengo se classifique, jogando como quem joga uma partida de pontos corridos, que você de repente faz 2-0 ali e administra. Não. É isso aí, nação rubro-negra. O que você achou aí dos comentários e o que esperar dessa partida de quarta-feira? Flamengo praticamente aí na final, segundo os comentaristas. Difícil para o São Paulo, eu concordo, difícil, mas o Flamengo tem que entrar ligado, tem que entrar ligeiro. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like e vambora para o próximo vídeo, daqui a pouquinho tem mais.